Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, humildemente misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. Que Deus o abençoe e lhe dê paz até o dia do juízo final, inshallah. Sobre o quinto pilar do Islã, o Hajj, a peregrinação a Meca uma vez na vida, muitos desconhecem o significado de cada ritual, muitos desconhecem a razão por qual nós fazemos cada etapa daquele que se propõe a praticar esse grande pilar. É claro que há regras. Primeiro, condição física. Você tem que estar apto fisicamente para conseguir realizar esses atos. Demanda esforço, porque há cansaço, e também demanda a questão financeira. Se você não reunir ambos, você está isento da prática da peregrinação. Porém, muitos que possuem esses dois requisitos negligenciam, acham que não há importância, e os teólogos dizem que aquele que morre e tinha condição para realizar o Hajj e não fez, ele tem uma dívida com Deus, e cabe a seus filhos, antes de dividir a herança, cumprir e nomear alguém para fazer pelos seus pais, se eles possuíam condição e foram negligentes com essa dívida com Deus Altíssimo seja. Tamanha sua importância. E ao mesmo tempo que Deus não sobrecarrega uma pessoa acima das suas forças, Ele isenta aqueles que não atingem essas condições. Mas o que é essa peregrinação? Ela é de um local específico. Todos os outros 4 pilares do Islã você pratica em qualquer local, em qualquer terra. A crença no Deus único, as orações, o teu zakat, o teu jejum, em qualquer local do mundo você pode praticar. Hajj não, tem um local específico que é em Meca, e um tempo pré-designado a ser realizado. Não cabe a você fazer a peregrinação no tempo que você desejar, no local que você desejar. Não, há regras que devem ser cumpridas, e aquele que intenciona, aquele que tem a graça, a dádiva de poder participar desse maior congresso, ele tem regras a cumprir: dinheiro lícito, e que sua família esteja amparada, e a força física. E quando ele consegue atingir esses objetivos, a primeira coisa é a fronteira onde os peregrinos devem estar com o ihram, chamado al-miqat. Esse local é o tempo limite de você fazer a tua intenção e colocar as 2 partes das toalhas brancas, denominados al-ihram. E por que se coloca 2 toalhas brancas sem costura? Para você ver que você não é nada perante Deus, para você ver que essa vida, por mais ornamento que ela tenha, por mais desejos, por mais fantasias que ela pode te deixar na ilusão, seja de bens, de dinheiro, de filhos, de poder, ela não é nada. E quando você coloca 2 mortalhas, você está desapegando dessa vida. Você está preocupado com você mesmo. Nada mais lhe importa, porque agora é você e Deus. E você
vai relembrar isso aonde? Quando você for colocado no seu túmulo, sozinho, com a sua mortalha apenas, e te relembra que você veio para essa vida sem nada e vai voltar sem nada. Tudo vai ficar aqui, matéria. O Ihram simboliza isso. Todos na mesma situação, todos olhando também, depois da passagem do túmulo, que será o dia do juízo final. Todos com o mesmo caminho, seguindo a fileira da prestação de contas com Deus Altíssimo Seja. É isso que significa o Ihram. Você se desapegar, você se tocar, se colocar no teu lugar, saber das suas ações, saber que você vai levar com você apenas aquilo que você fez de bem, que você cumpriu de ordens de Deus e que você afastou das suas proibições. Depois que você colocou as vestimentas, você entra em outro local, que é dar 7 voltas na Kaaba, chamado Tawaf. Por qual razão? Os peregrinos ali, com aquele ihram, com aquela vestimenta, eles estão dando 7 voltas, porque no 7º céu, durante 24 horas, ininterruptamente, sem parar, os anjos de Deus, nomeados para isso, estão fazendo isso todos os dias. E nós cumprimos a ordem de Deus, fazendo o mesmo ritual, demonstrando que Deus diz, faça, e nós iremos fazer. E os anjos, sem livre-arbítrio, confirmam a ordem de Deus, e nós mostramos que nós também somos obedientes, e iremos cumprir da mesma forma. Quando se acaba esse tawaf, que ali tem numa ponta da extremidade da Kaaba uma pedra, Hajar al-Aswad, a pedra negra, um pedaço pequeno dela, que ela desceu do paraíso, diretamente do paraíso, e era branca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina que ela se tornou preta, negra, por conta dos pecados dos seres humanos. Ali todo peregrino cumprimenta ela durante essas 7 voltas. Se ele tiver possibilidade, ele toca e beija ela, em sinal de respeito, em sinal de você saber que é um objeto do paraíso, e não em adoração. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disse: somente beijei a pedra porque vi o profeta sallallahu alaihi wasallam fazendo isso, porque sei que é uma pedra apenas, e adoro ao único Deus. Quando você acaba o tawaf, você vai para outro ritual, a sai, que é você percorrer 7 vezes 2 colinas, Safa e Marwa. E por qual razão os peregrinos percorrem essas 2 colinas? Relembrando Hajar radiyallahu anha, a esposa de Ibrahim, Abraão alaihi salam. Quando o profeta Abraão levou sua esposa e seu filho Ismael alaihi salam naquele local, e não havia nada além da areia, não havia animais, não havia comida, não havia água, nada, absolutamente nada, ele deixou ambos ali, e ela disse a ele: você nos deixa aqui, é por uma ordem de Deus? E ele disse sim. E ela se tranquilizou, e ele ficou com o recém-nascido, e ele foi embora. Porém, entre ambos
havia essas duas colinas. Ela deixou o bebê ali, chorando, e ela subiu na colina de Safá, para olhar se vinha alguma caravana, para olhar se tinha alguém que os auxiliasse. Ela descia, olhava o bebê e subia na outra colina chamada Marwa, para fazer a mesma coisa. E ela fez isso durante 7 vezes. Aqui nós vemos o quê? Que ela se encomendou a Deus. Primeira regra: você ter fé e confiança no teu Criador. Segundo, a perseverança, a esperança, porque só Deus que abre as portas. Na 7ª vez que ela percorria, quando ela desceu para ver o seu filho, o menino mexia as pernas e brotou a água de Zamzam, a água milagrosa, diferente de qualquer água no mundo. E essa água brota desde aquela época até hoje, saciando bilhões, trilhões, quadrilhões. Quantos peregrinos desde aquela época saciam a sede e jamais seca esse poço chamado Zamzam? A esperança e a vitória, a confiança, a paciência demonstrado nesse ato por Hajar radhiyallahu anha. Nós vemos então que nós fazemos esse mesmo ritual para nós colocarmos nos nossos corações essa confiança, essa esperança que a vitória vem de Deus. Quando o peregrino acaba esse ritual, ele se desloca para um local chamado Monte de Arafá. E o que significa Arafá? É o local também denominado de Montanha da Misericórdia, Ar-Rahma. Por quê? Porque nesse local, quando Adão alaihi salam, foi expulso do paraíso, ele desceu nesse local. E nesse local ele se prostrou e pediu muito perdão a Deus. E a misericórdia de Deus é ampla e atendeu o chamado dele e o perdoou. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu esse local como a base da peregrinação. Não existe peregrinação sem Arafá. Se o peregrino for até lá, fizer todos os rituais e não estar em Arafá, a peregrinação dele não é válida. Arafá resume a peregrinação, o local onde ali todos os peregrinos se encontram, sem exceção. Mais de 70 nações no mesmo local. Não há diferença de cor, não há diferença de poder, de dinheiro, de posição. Todos com a mesma vestimenta, todos dizendo Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka lal mulk la sharika. Eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Senhor, sem sócios, filhos ou parceiros. Para ti é o louvor, de ti são os favores, de ti é a soberania de tudo. Não há parceiros além de ti, ó meu Senhor. Todos falando apenas isso e suplicando a Deus pelas suas necessidades e de todas as pessoas. O peregrino ali está, todos olhando um a um. Ali você não vai identificar quem é rico, quem é pobre, quem tem nobreza, quem é ator, quem é atriz, quem é celebridade ou não. Todos estão nivelados. E no dia do juízo final será assim: todos nivelados, preocupados com a sua própria situação. Ninguém quer saber de pai, mãe, filho, do dinheiro, dos bens e etc. E quando ele sai de Arafá, ainda tem um ritual a ser cumprido, a Jamarat.
que são 3 locais onde os peregrinos atiram pedras, relembrando o quê? Qual a razão da chamarada? Quando o profeta Abraão, alaihi salam, foi ordenado por Deus que sacrificasse seu filho Ismael, alaihi salam, e foi cumprir o desígnio. Quando seu filho concordou, o Shaitan, o demônio, apareceu para ele uma vez, tentando tirá-lo do propósito, e ele apedrejou ele. E ele apareceu a segunda vez, ele apedrejou ele, e apareceu a terceira vez, ele apedrejou ele. E nós fazemos a mesma coisa lá, relembrando que nós somos mais fortes que ele, relembrando que ele e as suas ilusões e as suas enganações, as suas mentiras não irão nos tirar do propósito que é adorar um Deus único e cumprir com as suas ordens. E os peregrinos fazem isso da mesma forma. Enfim, isso é a peregrinação à Meca. A razão dos seus rituais é isso: relembrar uma tradição do profeta Abraão, Ibrahim, alaihi salam. E nós, muçulmanos, somos a única nação que cumpre com esses rituais sem qualquer adulteração. Nós somos os únicos, porque Abraão, como todos sabem, não era judeu nem cristão. Ele era monoteísta, sincero, o amigo de Deus, Altíssimo seja, Halilullah. E nós cumprimos esses rituais. Isso é peregrinação. Feliz é aquele que, quando ele faz esse ritual, entra no coração dele e ele volta com seus pecados perdoados, como se ele tivesse nascido novamente na barriga da sua mãe. Infeliz é aquele que teve a felicidade de lá estar e a peregrinação não valeu de nada em sua vida. E aqueles que não puderam cumprir, se não conseguirem esse êxito, que aprendam com cada ritual, que aprendam com cada significado, colocando em prática aqui no dia a dia, porque você irá ser recompensado por aquilo que você tinha capacidade e aquilo que você foi ordenado por Deus a cumprir. Que cada um saiba a sua responsabilidade e que essa vida não iluda com o vosso inimigo declarado, como Deus Altíssimo seja disse, que o Shaitan, o Satanás, é nosso inimigo declarado. Ele iludiu Adão, fez ele sair do paraíso, tentou iludir diversos profetas, e esse relato nos mostra que ele não vai cessar até ele tirar as pessoas da adoração ao único Deus. Aquele que é forte é aquele que se encomenda a Deus, aquele que volta a Deus, que se agarra na corda de Deus, como ele disse no Corão. Aqueles que seguram na corda de Deus são aqueles que estarão com a tranquilidade nessa vida e terão a eternidade, inshallah, a todos, o paraíso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.